está fazendo? Nesse tempo de buscar a Deus, de intensificar o nosso coração na presença do Senhor, buscando avivamento, buscando o mover do Espírito Santo, nós sabemos que a nossa oração não é em vão. A igreja não está se envolvendo em algo que vai ficar no ar. Deus está recolhendo cada oração que está sendo feita. Deus está olhando para a sua vida, para a sua família, e a gente tem certeza de que isso vai fazer a diferença. Deus vai operar com poder e com glória sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida. Estamos na terceira semana. E nessa semana nós vamos meditar sobre quais as condições para que esse avivamento da parte de Deus venha. Vimos o que é o avivamento, vimos por que precisamos tanto desse avivamento. O pastor Odair falou semana passada que o Brasil está em crise, a igreja está em crise, as famílias estão em crise, nós estamos em crise e precisamos desesperadamente que Deus faça algo em nosso favor. Nós precisamos do agir de Deus. Mas como esse agir vem? Quais são as condições? Quais são as condições para que o mover de Deus se manifeste? As condições são pré-requisitos. Quais são as condições necessárias para que haja neve em São Joaquim? Tem todo um conjunto de fatores climáticos, de pressão do ar, de umidade, que vai, com a combinação deles, produzir a neve. Existe um conjunto de fatores que permita que chova lá no Nordeste, lá no sertão. Muitas vezes não chove porque não há as condições climáticas necessárias, os pré-requisitos. No mundo espiritual existem pré-requisitos. Existem coisas pré-estabelecidas por Deus para que o mover dele seja derramado sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a nossa nação. E quais são os pré-requisitos? Quais são as condições para que Deus abra os céus e desça no meio do seu povo? O que a palavra de Deus fala? O que nós podemos ver de princípios bíblicos? Deus é quem estabelece as condições para o avivamento, e a nós cumpre atender a essas condições. Não podemos revê-los ou substituí-los. Avivamento vem apenas nos termos de Deus. Deus estabeleceu os termos. Eu não posso dizer, Deus, do que nós vamos ver essa noite aqui, eu gostei do ponto 1, do ponto 3, mas o 4 e o 5 eu não quero fazer. Manda a tua bênção. Não vem. Tem que haver uma entrega completa. Tem que cumprir as condições de forma completa para que a bênção de Deus seja estabelecida. Outros homens abençoados falaram assim, Jonathan Goforth: será inútil para os cristãos esperar por um avivamento simplesmente pedindo por ele. Não basta pedir. Se não estiverem dispostos a cumprirem as leis que regem as bênçãos espirituais. Ele ouviu isso de Charles Finney. Quando Goforth leu essas palavras, ele disse: se Finney está certo e eu creio que está, então vou descobrir o que essas leis são e vou obedecê-las, custe o que custar. Charles Finney foi um homem muito usado. No final lá do 1860, 1870, nos Estados Unidos, ele pregava sobre o mover de Deus. Milhares de pessoas se converteram, mais de 1 milhão de pessoas se converteram nos Estados Unidos. O mover de Deus era algo assim poderoso. E lá na China, onde esse Jonathan estava, em 1906 mais ou menos, ele leu os escritos de Charles Finney e disse: Deus, se aquilo que aconteceu nos Estados Unidos estava baseado em princípio e em condições espirituais, eu quero descobrir quais são esses princípios, quais são essas condições, porque eu vou obedecer aquilo que Charles Finney obedeceu e vai acontecer aqui na China também. E começou todo um mover de conversão na China. Mover de salvação. E hoje, milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas, lá na China, escondidos em cavernas, em igrejas subterrâneas, foram tocadas pelo mover de Deus lá do início do século, em 1906. Porque eles viram que haviam princípios espirituais. Quais são os princípios? Eles são necessários para que o fogo do céu venha e incendeie o nosso coração. Olha o que Finney falou: o avivamento é o uso correto dos meios adequados. Os meios que Deus prescreveu produzem avivamento. Caso contrário, Deus não os teria prescrito. A palavra de Deus é onde encontramos a receita, a condição, a prescrição, para que o Espírito Santo possa ser liberado com poder sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é o promotor do avivamento. O Espírito Santo está na terra com a igreja.
E é por meio do Espírito Santo que a igreja é renovada, que a igreja é avivada, que o Espírito vem de uma forma renovadora, que vai estar ali trazendo vida novamente ao coração dos cristãos. Ele vai estar promovendo, vai estar gerando, vai estar manifestando o avivamento e a vida que vem de Deus. Uma pessoa só se converte, uma pessoa só tem um novo nascimento quando o Espírito de Deus vem a ela e por meio da palavra que ela ouviu, a palavra de Deus, isso gera nela um novo nascimento. É a presença do Espírito de Deus que abençoa você, que revela a você essa vida que vem de Deus. E é o fogo do Espírito, a presença do Espírito, que faz com que a igreja receba essa vida, esse avivamento que vem do Senhor. O fogo dele é importante. Na palavra de Deus, um dos principais símbolos do Espírito Santo é o fogo. Por isso que você nota aqui nos meus slides, né? Uma pomba pegando fogo, palavra pegando fogo. O fogo representa o Espírito Santo na maioria das suas analogias, porque ele tem algo a nos ensinar. Deus escolheu o fogo como um símbolo que representa a presença do Espírito. Porque quando fazemos uma analogia entre o fogo e o Espírito Santo, eles têm muito em comum. Primeiro, o fogo, ele ilumina. O Espírito Santo nos ilumina. Aonde há a presença do Espírito de Deus, não há trevas. Você pode sair das trevas, você pode receber visão clara por meio da presença do Espírito de Deus. O Espírito quer iluminar a sua vida. Ele quer trazer clareza à sua vida. Quando a luz de Deus vem, a escuridão vai embora e as baratas correm. As baratas são os demônios que estão ali se intrometendo na sua vida, na sua família. Quando a luz de Deus vem, quando a luz de Deus se manifesta, não tem mal que fique na sua vida, na sua casa, na sua família, na nossa igreja, pois a luz de Deus veio e não há onde o mal se esconder. O mal só se esconde nas trevas. E o Espírito de Deus ilumina nossa mente para entender a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia e lê um versículo e a princípio você não entende aquele versículo, de repente o Espírito abre a sua mente, ilumina você, e um véu é tirado dos seus olhos e você entende aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele ilumina o nosso entendimento. A luz de Deus, o fogo do Espírito é necessário para o avivamento se manifestar. O Espírito como fogo aquece o nosso coração. Quantas vezes a frieza nos domina, a apatia nos domina, a gente vai ficando frio, vai ficando morno, vai ficando endurecido, vai ficando gelado, né? Vira aquele crente geladeira. Mas Deus quer aquecer o nosso coração. O apóstolo Paulo em Romanos diz: sede fervorosos de espírito. O que é ser fervoroso de espírito? É ter um espírito fervendo, em ebulição. O meu espírito na presença de Deus, ele não fica passivo. Ele começa a ferver com a presença de Deus. Ele começa a fazer um barulho na presença de Deus, que é louvor, que é adoração, que é gratidão. Já viu uma chaleira lá, fervendo? Ela faz barulho. Ela apita. A água se mexe. Por quê? Porque tem algo aquecendo aquilo. E nós precisamos desse fogo do Espírito que nos aquece, que nos movimenta, que nos ajuda a fazer um barulho sagrado a Deus, santo. E o Espírito como fogo é necessário. O Espírito purifica, para que haja o refinamento lá do ouro, de outros itens, é necessário passarem por altas temperaturas. Uma purificação é necessária. E o Espírito Santo de Deus purifica a sua igreja em épocas de avivamento. Ele separa o que é sujeira daquilo que é sagrado, daquilo que é santo. Quando os jovens estavam na fornalha ardente, por não se dobrarem ao rei da Babilônia, eles entraram no lugar onde ali a temperatura era algo assim, exorbitante. Mas eles não foram queimados. Quando eles saem, eles reparam que a única coisa que foi queimado neles eram as suas amarras. A presença de Deus não queima a sua vida, ela queima as amarras que estão na sua vida. Ela desfaz as amarras, ela desfaz o pecado, ela desfaz as fortalezas espirituais, ela desfaz aquilo que nos prende, ela nos purifica. Mas é um processo que demora, que é dolorido, que é quente, mas é necessário para a igreja. Uma igreja em avivamento passa por essa purificação. E esse mesmo fogo é um fogo que se alastra. Fogo é algo perigoso. Ele é algo abençoador. Se não fosse o fogo, como seria o mundo? Já pensou? Não descobriram o fogo. Tudo aquilo que fazemos na cozinha, o churrasco dos homens, várias coisas que é feito com fogo. Já pensou se não tivesse? Mas o fogo fora de controle é muito perigoso. Quando eu era criança, às vezes eu brincava com fogo.
E eu e o João, a gente se conhece desde uns 3 anos de idade. Um dia eu toquei fogo na perna do João. E a perna dele pegou fogo e queimou todos os pelos da perna dele. Criança brincando com fogo é perigoso. Não, eu não vou deixar o Daniel brincar com fogo, mas não pode. Porque é algo que se alastra. Na hora que pegou, subiu, né, a gente está brincando com álcool e fogo, uma coisa assim. Né? Não tem como. Porque ele se alastra. Da mesma forma, o fogo espiritual ele deve se alastrar. O avivamento que vai vir sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, ele tem que se alastrar. Ele não pode ficar aqui preso, concentrado aqui. Ele precisa se alastrar para a família, para o seu emprego, para a sua universidade, para aqueles que estão próximos da gente. Ele tem que se alastrar. O avivamento é necessário por isso. O fogo de Deus é necessário por isso. Mas como receber esse fogo dos céus? Tempo de avivamento é um tempo onde aquilo que estava ali, quase em cinzas, aquele braseiro que estava se apagando precisa ser reavivado. Assim como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Deus quer que você reavive a presença de Deus em você. A palavra que ele usa para reavivar tem a ver com aquele, acho que é fole, né, que a gente usa para acender o fogo. É um trabalho, um esforço, um empenho para reavivar algo que está se apagando. O fogo de Deus é necessário que venha do céu. Deus precisa rasgar os céus e descer sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida com o fogo santo dele e acender o nosso coração com vida. Mas na palavra de Deus, quais foram os momentos onde o fogo do céu desceu? O que a gente aprende em passagens bíblicas onde Deus enviou do céu um fogo santo e manifestou ali a sua glória e o seu poder? O fogo da presença dele é algo que a gente precisa, que a gente carece, para que a gente não entre numa vida apagada, morna e fria. Então o que podemos aprender em algumas passagens bíblicas, onde o fogo dos céus desce e a manifestação de Deus é visível? Quais foram as condições cumpridas para que fogo do céu viesse e abençoasse as pessoas que estavam ali? A primeira passagem está lá em 1 Reis capítulo 18, quando Elias desafia os profetas de Baal. E a palavra fala assim, Elias restaurou o altar do Senhor que estava ali em ruínas. Então caiu fogo do Senhor. Você lembra da história? Ele desafiou os profetas, quem fizesse a sua oração e desenviasse fogo do céu, era aquele que servia ao Deus verdadeiro. Mas antes do fogo vir dos céus, o que Elias fez? A primeira coisa que Elias fez, ele restaurou o altar que estava em ruínas. Ele olhou, olha, cadê o altar de Deus? O de Baal está ali, construído, bonitinho. E o de Deus? Um amontoado de pedras, cada uma para um lado. E ele precisou restaurar o altar de Deus. Ele pega 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel, e reconstrói um altar a Deus. O fogo de Deus não vem se não houver um altar de consagração construído ao Senhor em nossa vida. É necessário haver um lugar para o Senhor no nosso coração. Um lugar de primazia, um lugar onde Ele é o primeiro, um lugar onde Ele vai ser completamente honrado e adorado e nada vai concorrer com Ele. Mas as coisas têm destruído o altar de Deus em nosso coração. A correria, as preocupações, a gente vai deixando o altar de lado, não busca mais a Deus ali, ele vai caindo em ruínas, ele vai se quebrando. Mas chega um momento, se nós queremos o avivamento, se nós queremos que o fogo do céu venha sobre nós, sobre a nossa igreja, é necessário uma reconstrução. Eu não posso ficar satisfeito com as ruínas que estão na minha vida. O que está em ruína no seu coração, na sua vida espiritual? Que precisa ser reconstruído, reerguido. Pegar a pedra novamente e dizer, Deus, eu vou ter esse local especial para o Senhor, pois eu estou insatisfeito. Eu não quero uma vida em ruínas, eu não quero uma vida que as cinzas estão dominando. Eu quero uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Ele reconstrói aquele altar. Tem que haver um altar. Altar não é isso aqui. Isso aqui é um palco. Isso aqui é um púlpito. Para que serve isso? Para você que está lá atrás enxergue melhor, só. Deus não habita aqui. Deus habita aqui, aí. O altar está aí, está aqui. Isso aqui é madeira, isso aqui é tijolo. Mas o altar está aí no seu coração. Ele precisa ser reconstruído, ele precisa estar ali totalmente separado e dedicado ao Senhor, dizer, Deus, eu sou teu. E houve a reconstrução do altar, ele ora e Deus envia fogo do céu.
houve uma outra ocasião onde fogo veio do céu também, e a glória de Deus foi manifesta. Essa segunda ocasião foi com Salomão, quando ele consagra o templo que foi construído. Ouvimos sobre o templo semana passada, aquele templo bonito, construído, e Deus alertou o povo de algumas possíveis crises que poderia vir sobre eles, mas antes desse alerta houve uma consagração, onde ofereceram voluntariamente a Deus ali um sacrifício de honra e consagração. A palavra fala: desceu o fogo do céu e consumiu os sacrifícios. A glória do Senhor encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam sequer entrar lá. Salomão voluntariamente queria dedicar aquela casa, aquele templo, aquele prédio, para que a presença de Deus se manifestasse ali. E houve uma entrega voluntária de um sacrifício. O fogo do céu vem, o fogo do Espírito vem, a presença de Deus se manifesta quando há uma entrega real e voluntária. Se você se sente forçado a fazer o jejum, você se sente forçado a vir ao culto, não é voluntário, eu acho difícil isso agradar ao Senhor. Pois Deus quer uma voluntariedade, um reconhecimento de que Ele é o Senhor, que eu dependo dEle, que eu tenho que me entregar a Ele, que eu tenho que me humilhar na presença dEle, pois Ele é Deus e eu sou pó. Cantamos ali, né? Vamos nos humilhar, se eu me humilhar. Essa entrega voluntária em um altar ao Senhor é uma representação de que, Senhor, eu nada sou, preciso do Senhor, eu me entrego. O Senhor é aquele quem governa a minha vida, eu entrego os direitos de posse que eu tenho sobre mim ao Senhor. Eu sou do Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu estou nesse altar. Deus não é um cordeiro, não é um boi, não é nenhum tipo de animal, é uma pessoa que está voluntariamente dizendo: Senhor, a minha vida é tua, o meu coração é teu, o meu futuro é do Senhor, eu me entrego, eu me humilho, eu preciso, eu careço. A palavra de Deus fala assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e humilde não desprezarás, ó Deus. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer que você suba uma escada de joelho. Deus não quer que você faça qualquer loucura, flagelando o seu corpo, pagando promessa. Deus quer o seu coração. O que vai em cima desse altar? O seu coração, a sua vida. E com qual atitude? Atitude de contrição, de quebrantamento, de humildade, dizendo: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu não sou perfeito, Senhor, eu erro todos os dias, eu preciso de ajuda, Senhor, tem compaixão de mim, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, pois se o Senhor não me segurar, eu vou me perder no ar, minha vida se desfaz. É necessário essa disposição de dizer: Senhor, me ajuda. Que a gente é endurecido. Naturalmente o coração do ser humano é endurecido. E Deus falou lá em Ezequiel que trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne, porque o ser humano não consegue por si só se arrepender, se quebrantar, reconhecer a sua necessidade de Deus. Nós precisamos dizer: Deus, queremos oferecer esse sacrifício voluntário, de um coração humilhado, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se entrega, mas eu também não consigo fazer isso. Me ajuda. Amolece meu coração. É fácil chorar pelos próprios pecados, não é? Nosso orgulho tem que ser quebrado. A nossa razão tem que ser quebrada. As nossas justificativas têm que ser quebradas. Para que a gente consiga oferecer nesse sacrifício voluntário ao Senhor algo agradável, Ele mesmo precisa me ajudar. O Espírito me ajuda. Esse fogo do Espírito vai derretendo no meu coração e me ajudando a ficar nesse altar e ser consumido por Ele. Então o fogo de Deus, o fogo do Espírito vem quando o altar é reconstruído. E quando há a reconstrução desse altar, eu ofereço voluntariamente nesse altar a minha própria vida. Dizendo: Deus, toma a minha vida. A terceira passagem que fala que fogo veio do céu, 1 Crônicas 21, 26. Edificou ali um altar, está falando de Davi, ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O rei Davi, nessa passagem, ele tinha feito algo que era considerado grave. Ele fez um censo do povo. Você sabe o que é um censo? O IBGE faz de tempos em tempos. Ele reuniu pesquisadores e contou o povo. Temos quantas pessoas em Israel? Quantos homens, quantas mulheres, quantos capacitados para a guerra? Qual é o nosso exército? Qual é a nossa capacidade de batalha?
E isso entristeceu a Deus. Pois ele viu em Davi uma atitude de independência e de querer saber o seu poderio sem Deus. Não, qual é o meu poder? Qual é o meu reino? O que eu tenho aqui? Eu tenho 500 mil soldados que vão me defender, que vão lutar por mim. E Deus entendia aquilo como uma desobediência, pois ele foi orientado a não fazer aquilo. E aquilo demonstrava um espírito independente, queria ficar parte de Deus em algumas decisões, e queria saber qual era a sua capacidade humana. E quando ele viu que Deus se entristeceu com aquilo, um anjo foi enviado, de repente ele vê um anjo gigantesco, maior que o King Kong, ele vê um anjo, de uns 100 metros de altura, com uma espada flamejante, e aquele anjo começa a ferir o povo. Davi se arrepende, Davi confessa o seu pecado a Deus. E lá no lugar, na eira de Araúna, Davi vai lá e oferece um sacrifício ao Senhor de arrependimento, um sacrifício para restaurar a paz com o Senhor, um sacrifício de arrependimento. E naquele instante, o anjo para de ferir o povo. O fogo dos céus vem quando há uma expressão genuína de arrependimento. O arrependimento é algo produzido pelo Espírito, porque o ser humano também não consegue se arrepender. Mas quando o Espírito toca em você, você precisa ser recíproco. Dizer, Deus, eu concordo, estou errado. E vou sendo levado pelo Espírito a reconhecer o meu erro, a me entristecer pelo meu erro, a ressarcir pessoas que foram prejudicadas pelo meu erro, e a estar disposto a abandonar o erro. O fogo dos céus vem quando há expressão de genuíno arrependimento. Mas pode acontecer de haver falso arrependimento. Você conhece a história do faraó? Moisés falava, deixa meu povo ir. Não, não vai. Vinha a praga, tocava no povo do Egito. Daí Moisés voltava, falava com o faraó, pequei, erramos, faça com que a praga cesse. Moisés orava, a praga parava, e o faraó não deixava o povo ir. O arrependimento dele era por conveniência. Se eu me arrepender, se eu falar que pequei, a praga para. Ele falava que se arrependia, Deus, eu pequei, estou errado, vou deixar o povo ir. Passava ali a tribulação, não deixava o povo ir. Uma segunda vez, uma terceira vez, 10 vezes. E ele só se arrependia por conveniência. Algumas pessoas só se arrependem se algo pisar no calo dela. Então ela vai reconhecer, não, estou errado. Não, pequei, me arrependo. Outro dia, tudo igual. E ela só volta a se arrepender se ela sofrer alguma consequência de novo. Esse não é um arrependimento verdadeiro. Temos que vigiar o nosso coração para não nos arrependermos por conveniência. Eu vou me arrepender porque senão eu vou perder meu emprego. Vou me arrepender porque senão eu vou perder meu casamento. Vou me arrepender porque senão tal coisa vai acontecer. Isso é um tipo de falso arrependimento. Segundo, arrependimento sob pressão. Em Josué capítulo 7 fala a história de Acã. Um homem que fazia parte do povo de Israel no exército. E eles foram orientados a invadir uma cidade, depois de vencer a batalha, não levar nada para casa. Queimar tudo. Mas ele pega uma capa, pega um escudo, pega um pouco de ouro, leva e esconde lá na sua tenda. E ninguém fica sabendo. Na próxima batalha, o povo de Israel perde. Perde por quê? Porque havia no meio do povo de Israel alguém que desobedeceu. Então eles começam a consultar ao Senhor para saber quem foi o desobediente. E cai sobre ele, foi o Acã. Daí então, sob pressão, depois de todo mundo saber o que tinha acontecido, daí ele resolve reconhecer, não, fui eu, pequei, estou errado. Então é um tipo de pessoa que só se arrepende quando aquilo que ela faz é descoberto e exposto publicamente. Ele ouviu dizer que não podia, fez. Depois ouviu que foi feito, mesmo assim não se arrependeu. Ele teve que ser exposto para se arrepender. Geralmente quem é exposto e vou me arrepender, estava errado. Não passou por um processo genuíno de arrependimento. Porque aquilo que é sob pressão também é por conveniência. Terceiro, arrependimento exibicionista. Os fariseus eram conhecidos por ser pessoas que se achavam os melhores. Tem a parábola do fariseu e publicano, onde ele está lá, Deus, obrigado porque não sou como aquele publicano, pecador, aquele homem que faz tudo errado. Obrigado porque eu estou andando na lei do Senhor, fazendo o que é certo. Eles tinham essa postura, de se achar superiores aos outros e achar que não erravam. Mas quando eles erravam,
e tinham que confessar aquilo publicamente, era assim de uma forma totalmente exibicionista, não por arrependimento. Mas, olha, pequei, eu vejo que eu sou falho, então, errei. Não façam isso porque eu errei também, eu fiz aquilo lá também. Daí ele vai confessando coisinhas pequenas, coisinhas irrelevantes, mesmo sabendo que a vida dele é um sepulcro caiado, algo que tem uma aparência por fora e por dentro é podre. Ele confessa coisas convenientes, quer aparecer, quer usar o seu arrependimento para passar de, não, eu sou consagrado, eu sou santo, quando eu erro eu me arrependo. Então esse tipo de arrependimento exibicionista também não é algo gerado por Deus e pelo Espírito. Arrependimento baseado no remorso, a história do Judas. Viu que errou, poderia ter se arrependido como Pedro, que errou com Jesus também, mas ele, baseado na sua autocomiseração, na sua autopiedade, não quis enfrentar Jesus e pedir perdão a ele pessoalmente. Então ele tenta resolver ali o seu erro, aplicando uma pena nele mesmo. Isso também não é arrependimento. O arrependimento genuíno vem de Deus. Me leva a reconhecer quem é Deus, que eu errei com Deus, que eu errei com as pessoas. Eu tenho a coragem de restituir quem eu machuquei, quem eu feri, quem eu lesei. Eu também tenho a disposição de pedir ajuda para sair daquele erro, para não ficar um ciclo. Peca, se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende. Esse tipo de arrependimento genuíno é o que faz com que o fogo dos céus venha. Deus quer derramar fogo dos céus. O Espírito quer liberar o fogo dele na nossa vida. Mas o arrependimento verdadeiro é preciso. Sem que ninguém exponha você. Sem que você seja descoberto, ou sem que você sofra pressão, ou sem que você use isso para aparecer de alguma forma. Deus quer que lá no seu quarto, trancado na presença dele, ali, restaurando o seu altar, entregando o seu coração, você possa dizer: Senhor, eu sou assim, 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 eu fiz isso, 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 me ajuda a restituir tal e tal pessoa. Esse arrependimento faz o fogo de Deus vir. O fogo de Deus vem quando acumulamos incenso de oração. Apocalipse 8. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso das orações dos santos. Então o anjo pegou um incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Já falei aqui uma vez. A sua oração e a minha oração é comparada a um incenso. Algo que é queimado diante do Senhor e aquilo é levado à presença dele, porque os anjos os recolhem em taças, onde isso fica lá na presença do Senhor. E quando essas taças atingem um nível pré-estabelecido por Deus, aquelas mesmas orações, o incenso que foi consagrado a ele, a nossa oração, ela volta à terra por meio de intervenções divinas. E uma dessas intervenções é o fogo de Deus. O fogo que está no altar do Senhor, lá na sala do trono, ele é misturado com as nossas orações e retorna à terra, de forma poderosa e impactante, por meio de trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que é isso? A sua oração acumulada diante de Deus, ela volta para a terra impactando a sua família, impactando a sociedade, abalando as estruturas do inferno. A oração respondida, a gente viu aqui no meio do culto uma oração respondida, ela abala. Ela vem do céu com poder, ela sobe suavemente como um incenso, como um cheiro agradável, mas ela desce com poder. E quanto mais a igreja acumula diante do Senhor incenso na presença dele em oração, clamando pelo mover, clamando pelo avivamento, pedindo pela bênção sobre a sua igreja, sobre a sua família, para que as portas do céu se abram, para que o inferno possa recuar, mais e mais incenso é acumulado, e vai chegar a hora onde ele vai voltar à terra, como resposta de oração. Nós precisamos orar. Não só ter uma oração de qualidade, mas de quantidade. Aquele incensário tem que ficar cheio. Tem que haver uma intensidade, uma frequência na oração. Uma oração frequente. Fique de pé. Vamos botar mais um pouco de incenso lá. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, emenda o corredor. Você vai colocar na presença de Deus um pouco de incenso, pedindo a bênção dele sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, a sua família. Feche os seus olhos e comece a clamar. Comece a dizer: Senhor, eu estou aqui essa noite. Eu quero, Deus, colocar diante do Senhor a necessidade que temos de avivamento, o mover do teu Espírito. Clame ao Senhor. Eu quero ouvir você.
ouça você orando, ouça você falando, escute a sua oração, clame, clame, clame ao Senhor, clame ao Senhor, levante incenso na presença do Senhor. As suas orações estão sendo recolhidas por anjos de Deus aqui agora, os anjos estão passeando no nosso meio, recolhendo a sua oração, o seu pedido, o seu clamor. Busque ao Senhor, clame, 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 vá pedindo ao Senhor. Vai pedindo ao Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você anseia, aquilo que você necessita, que fogo dos céus precisam vir sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, que o nosso altar tem que ser restaurado, que o nosso coração tem que estar nesse altar, humilde, quebrantado, contrito diante do Senhor, com verdadeiro arrependimento. Clame, 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 eu quero ouvir você. Ore, um pouco mais alto, um pouco mais alto, um pouco mais alto, clame ao Senhor, um clamor, um clamor, um clamor, clame, clame, clame ao Senhor, peça a manifestação dEle, peça a bênção dEle, em nome de Jesus, clame, continue pedindo, continue clamando, continue pedindo, continue clamando, peça pela sua família, peça pela sua vizinhança, peça pelo povo do Senhor, em nome de Jesus, clame, clame ao Senhor, clame, clame, em nome de Jesus. Enquanto você está clamando, o incenso está subindo. Abra os seus olhos. Isso aqui é uma representação do que acontece no mundo espiritual. Enquanto estamos aqui clamando, enquanto estamos aqui buscando ao Senhor, o incenso está subindo. Essa fumaça representa um incenso que você, enquanto está orando, ele está subindo. Ele está subindo. E ele não se perde no universo, ele não se perde no espaço. Ele é recolhido pelos anjos do Senhor. Ele é guardado lá no céu, na presença de Deus, diante do santo trono do Senhor. E um dia ele vai voltar para a terra, esse incenso, em forma de trovões, em forma de raios e relâmpagos, e de terremotos que vão abalar nossa vida espiritual, nossa vida familiar. Pode se assentar. Isso não faz mal, tá? Pode respirar. A gente usou ontem aqui na noite de jovens, estava muito legal. Aproximadamente 100 pessoas aqui louvando ao Senhor. Esse incenso, nós encontramos uma referência a ele lá em Êxodo 30, 34 e 35, que fala assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma as especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, disso farás o incenso. Havia uma receita, havia algo que Deus prescreveu para que fosse um incenso consagrado a Ele, lá no tabernáculo. E no tabernáculo, cada peça, cada coisa que tinha lá, representava algo, era a sombra de uma realidade futura. E havia o altar do incenso, que representava a vida de oração da igreja. E esse incenso ele era feito com algumas especiarias. O primeiro ingrediente é estoraque, representa a espontaneidade. Isso aqui, eles recolhiam de árvores, onde começava a gotejar aquele tipo de óleo, espontaneamente. Então essa oração que é colocada diante de Deus como incenso, ela flui espontaneamente, porque Deus está em nós, nós queremos agradar a Ele, nós dependemos dEle, e espontaneamente eu declaro as minhas orações. Isso flui, não é forçado, não é um sacrifício, não é um esforço, não é difícil, flui. Naturalmente vai saindo. O segundo ingrediente, a onixa, era um molusco lá no fundo do mar, que eles retiravam aquele molusco, depois ele era cremado, e ali as cinzas que sobravam exalavam um cheiro agradável, ele era misturado com estoraque. Isso fala de profundidade. A nossa oração ela é espontânea, mas ela não é algo superficial, ela é profunda. Ela sai lá do interior da nossa alma. Ela sai lá do interior do nosso coração, das nossas necessidades, da nossa visão de que precisamos de Deus. Lá no profundo do seu coração, palavras emergem e chegam na presença de Deus. O terceiro ingrediente, o gálbano, ele era de folhas de uma árvore que tinha no deserto, folhas secas. E essas folhas precisavam ser quebradas, espremidas, para extrair daquela quebra, daquele quebrantamento, uma essência que ela tinha. Isso fala do quebrantamento. A minha oração é espontânea, é profunda, mas ela é quebrantada. Ela é sincera. Ela se humilha diante de Deus. E esse incenso precisa subir na presença do Senhor. Por último, o fogo de Deus vem quando manifestamos a unidade da igreja.
E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos em uma mesma harmonia, reunidos no mesmo lugar. Então todos viram chamas de fogo que repousavam sobre a cabeça de cada um deles. Depois que Jesus foi elevado aos céus, a igreja ficou em Jerusalém, obedecendo aquilo que Jesus pediu, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles ficaram lá orando, clamando, buscando ao Senhor juntos. Não ficou cada um na sua casa. Beleza, Jesus subiu, é para ficar em Jerusalém orando. Eu vou ficar lá em casa, né? Ar-condicionado, cama, TV. Eu oro daqui. Não tem que ir lá na igreja, lá 10 horas da noite orar, fazer vigília. Não, mas eles entendiam diferente. Vamos estar juntos. Então lá numa casa, no segundo andar, no cenáculo, eles buscando a Deus, pedindo a presença de Deus juntos, o fogo dos céus veio. Não mais em cima de um holocausto, não mais em cima de um bezerro, de um carneiro, de um cabrito, mas sobre cada um deles. O fogo de Deus não vem mais sobre animais, ele vem sobre você. Ele vem no seu coração, ele vem na sua vida. Para fazer aquilo que a gente viu no começo, para iluminar, para purificar, para aquecer, para se alastrar, para trazer essa vida. Mas nós precisamos restaurar o nosso altar diante do Senhor. Nós precisamos oferecer um sacrifício voluntário diante do Senhor. Um sacrifício de arrependimento genuíno, uma manifestação genuína de arrependimento. Precisamos oferecer uma vida de oração, com fé, com busca, com jejum, com intensidade, para que o incenso suba na presença de Deus e volte à terra com poder. E precisamos da unidade manifesta. Precisamos estar juntos na célula, juntos no culto. Estar no culto é importante. Eu creio que aquilo que a gente faz aqui tem um poder diferente daquilo que a gente faz sozinho. Há uma concordância diferente. Há uma manifestação, uma expressão do corpo de Cristo diferente. Onde cada um aqui tem uma porção de Deus em sua vida, uma medida de fé, uma medida da plenitude do Espírito, alguns dons espirituais, e quando estamos reunidos, isso tem um poder assim, explosivo. E a gente precisa disso. Coloque-se de pé. Equipe de louvor. Santo Espírito de novo. Feche os seus olhos. Eu não sei como está o altar da sua vida. Não sei se cinzas estão nesse altar, o fogo já se apagou, as pedras já caíram. Mas feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Não basta apenas pedir pelo avivamento. Não basta apenas querer o avivamento. Não basta apenas fazer campanha por avivamento. Eu tenho que cumprir as condições. Os pré-requisitos que Deus prescreveu e estabeleceu. Deus quer nos convidar para essa semana. No nosso quarto, no nosso escritório, no banheiro, seja lá onde você tem um tempo sozinho com Ele. Para restaurarmos o nosso altar. Cumprir os pré-requisitos, as condições espirituais. Colocar a nossa vida novamente ali e dizer: Deus, eu sou teu. Eu tenho tentado controlar o destino da minha vida, mas ele pertence ao Senhor. Deus, o pecado tem me endurecido, calejou meu coração. Eu já não me arrependo com tanta facilidade como era antes. Aquilo que me incomodava já não incomoda mais. O Espírito derrete meu coração. Me dá um coração contrito e quebrantado, que se arrepende facilmente, que reconhece o seu erro facilmente, não espera chegar ao final do dia para fazer uma oração antes de dormir, mas assim que peca se arrepende, que sonda o seu coração, que permita que Deus esquadrinhe a sua vida e revele aquilo que está ali. Peça ao Espírito para vir sobre você agora, revelar coisas que você precisa consertar. Vamos cantar.
Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, Santo Espírito. Tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Tem alguém aqui que precisa pedir perdão para alguém? Para sua esposa, para um outro irmão? Quero te dar o microfone agora. Alguém precisa falar alguma coisa para alguém? Alguém precisa falar alguma coisa que está sentindo que Deus quer que você fale? Tem alguém que sentiu? Quer pedir perdão para alguém? Quer se retratar com alguém? Quer falar de algo que Deus está mostrando sobre a sua vida? Você precisa de ajuda? Feche os seus olhos. Senhor, quebra a nossa vida.
vaso nas tuas mãos nos refaz, nos remodela. Tira, Deus, tudo aquilo que nos faz ser um vaso de desonra e nos transforma em um vaso de honra, para receber o óleo do Teu Espírito, o fogo do Teu Espírito. Restaura relacionamentos, Senhor. Palavras que foram lançadas e machucaram e feriram, que haja retratação, que haja, Deus, reconciliação, e haja, Deus, uma busca intensa, ativa e intencional da Tua presença, para que esse avivamento, quando ele vir, ele desfaça aquilo que é humano e erga aquilo que é divino. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que essa seja uma semana de bênção, de vitória, mas de quebrantamento, arrependimento, reconstrução do altar na presença de Deus, de um tempo novo diante do Senhor. Se você sentiu de falar com alguém, pode subir aqui, Adriano. Sobe aqui. Eu quero falar com as minhas filhas. Eu me arrependo de não deixá-las ver o pai há 5 anos. Que é uma coisa que é minha e dele. Só Deus sabe como eu sofro com isso. E eu quero que, a partir de hoje, elas possam vir me perdoar nesse tempo todo. Que ela possa só ver o pai dela a hora que elas quiserem. Oh, Deus, me perdoa, Senhor. Eu sei que eu sou fraca, Senhor, diante disso eu não sou nada. Eu sei. Que eu não consigo perdoar ele, mas só mesmo com a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Me perdoa, Deus. Eu sei. E o quanto elas sofrem por não poder ver ele. Mas foi um egoísmo meu, Deus. Oh, Deus. Deus está agindo. Mas alguém está sentindo? Deus está restaurando, reconciliando, levantando. Pode se assentar. Baixe a sua cabeça, faça uma oração e vamos encerrar o culto assim. Fique sensível ao que o Espírito está falando com você. Obedeça a Ele. Obrigado, Senhor. Ore ao Senhor, depois você pode se levantar. Mas tenha um tempo com o Senhor. Deus te abençoe.